Então, gente, a advogada do suspeito de matar os dois irmãos em Sertãozinho diz que Gerson Donizete Petri deve se apresentar na Polícia Civil, mas não disse quando. Escuta essa história que eu vou dividir com vocês. Ele é acusado de matar os irmãos José Elias, de 44 anos, e Marco Antônio Siena, de 54 anos, em uma festa em um clube de bote. Você está vendo aí as pessoas tirando foto com famílias, casados, com filhos. Dois irmãos morreram e o rapaz que atirou também, que é o autor do crime, né, segundo a polícia, também tem família, minha gente, estragando a vida para isso, né? É o seguinte, Gerson Donizete é marido de uma prima dos irmãos que morreram. O velório e enterro foi hoje de manhã, nesse local que você está vendo aí, e é um crime muito estranho que a polícia está investigando. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, a entrega de cana, a esteira. Presença de familiares, amigos e funcionários do Grupo Balbo, onde trabalhavam como gerentes. O crime aconteceu na zona rural de Sertãozinho. Marco Antônio e José Elias estavam nesse sítio durante o sábado, quando teria ocorrido desentendimento. O local ainda estava isolado na tarde de domingo com as caminhonetes das vítimas. Segundo a polícia, os irmãos e o autor do crime usavam o campo de botes quando a briga começou. Que eles estavam bebendo desde a manhã ali no local dos fatos. Ali por volta da noite, ali, eles, provavelmente até pelo estado de embriaguez, tiveram um desentendimento. O autor se desloca com as vítimas para o veículo dele. Ali eles entram em uma luta corporal e logo na sequência as duas vítimas são alvejadas com um disparo de arma de fogo. José Elias, de 44 anos, e Marco Antônio, de 54 anos, morreram na hora. Além dos irmãos, o vigia que acompanhou a ocorrência quase foi atingido por disparos e passa bem. Antes deles se deslocarem para o veículo do autor, o vigia viu ali um início de uma discussão, convenceu o autor a ir embora do local e as vítimas o acompanharam nesse momento e ali eles tiveram essa luta corporal. De acordo com o delegado, foi o vigia que identificou o suspeito do crime, que seria casado com uma prima das vítimas. Ele fugiu do local depois dos disparos. Sim, a gente já tem a identificação do autor com base no depoimento da testemunha. Agora a Polícia Civil vai instaurar inquérito policial, analisar os elementos que já foram colhidos no plantão, com o eventual laudo pericial do local, para tentar entender as circunstâncias do que de fato aconteceu e também ouvir o autor, né? José Elias trabalhava na usina Uberaba, em Minas Gerais. Já Marco atuava há mais de 30 anos na usina Santo Antônio, em Sertãozinho. Neste vídeo, ele celebra o início de mais uma safra agrícola. Que agora vai perdurar por 220 dias essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, a entrega de cana, a esteira puxando cana lá para cima, e aí vai. Os irmãos foram enterrados na manhã desta segunda-feira. Mas que coisa mais estranha, né? Divide a tela com o Gustavo aí, o Gustavo Batista. Quero agradecer o doutor Igor que conversou com a gente hoje. Obrigado, viu, doutor? Só que essa história está estranha. Eu até estava conversando com o Gustavo sobre isso. O Gustavo Batista é o nosso repórter. Porque, segundo o que a gente estava conversando na redação, no momento em que o autor, né, Gustavo? O autor vai e dispara, ele dá 3 tiros em um. E depois ele vira e dá um tiro só, meio que a queima-roupa no outro. Nessa conversa que eu tive com o Gustavo, me deu a impressão de que assim, começa a confusão, certo? Os irmãos estão lá um do lado do outro. O autor vai lá e dispara 3 vezes. O irmão que está do lado vê, sai correndo para... Me deu essa impressão, hein? Sai correndo para ir para cima do autor para evitar que a coisa fique pior. E aí ele vira a arma, só dá tempo de dar um. Será que foi isso mesmo que aconteceu, Gustavo? Agora, que confusão é essa? Mesma família briga dentro de um local, o delegado disse algo mais, se suspeita de alguma outra confusão. O que será que deu lá, hein? Boa noite, Pagliani, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Uma confusão generalizada mesmo, né? 2 irmãos, um marido da prima, né? Então, com certeza estavam lá em família, já que este local aí era utilizado para lazer da família. Inclusive, existia um alambique inaugurado recentemente pelo Marco Antônio neste mesmo local.
E a gente conversou com o delegado Igor, que inclusive estava de plantão, a gente já conversou com ele, né? Ele foi mostrado na reportagem, a gente voltou a conversar hoje novamente com ele, ele é da Delegacia de Investigações Gerais, e primeiro ele contou pra gente sobre essa questão dos tiros, né, Pagliani? O Marco Antônio teria levado 3 tiros, já o José Elias teria levado somente 1 tiro fulminante no peito. Então isso leva a crer que pode ter acontecido toda essa situação que você comentou aí, né? Talvez o autor dos disparos tenha dado 3 tiros, acertou o Marco Antônio e aí o José Elias chegou próximo ali e levou esse tiro fulminante. Além disso, ele confirmou para a gente que o autor dos disparos deve se apresentar nos próximos dias. Não existe ainda uma data precisa. Isso foi confirmado aí junto à advogada de defesa deste autor dos disparos. E o delegado também voltou hoje ao local do crime e também ouviu novas testemunhas, inclusive familiares das vítimas. E ele comentou que toda essa versão que a gente viu aí na reportagem pode ser mudada, porque ele já trabalha já com a suposição aí de que o autor dos disparos tenha primeiro saído do local, depois do desentendimento, e ele retornou alguns minutos depois, aí possivelmente sim, com a arma, e fez os disparos e acabou acontecendo um duplo homicídio. Vamos ver a entrevista que ele deu para a nossa reportagem. Nós já tivemos informações de que pode ter acontecido uma outra dinâmica, dele ter saído do local e retornado. E nesse retorno que aconteceu o desentendimento ali, que culminou no óbito das 2 vítimas. A polícia judiciária não descarta uma possível agressão que que o autor possa ter sofrido ali no momento e ter agido assim, então, em vingança ou no momento de forte emoção ali, né? De uma provocação das vítimas, né? Os advogados dele já entraram em contato aqui com a Delegacia de Investigações Gerais e estamos em tratativas para que ele se apresente aqui e dê a sua versão do que aconteceu no dia dos fatos. O autor do disparo, né, ele tem o interesse de se apresentar, de trazer o veículo, trazer a arma que foi utilizada para tentar elucidar o que aconteceu. A gente já foi no local novamente, viu ali a dinâmica do que pode ter acontecido, conversou com familiares, conversou com o vigia que estava no local, está tentando entender o que aconteceu ali e já fizemos ali a oitiva de familiares também, já formalizamos a oitiva desses familiares, que podem auxiliar ali na tomada de decisão na linha de investigação. Não está descartada a hipótese de uma nova oitiva do vigia, até para a gente poder esclarecer alguns detalhes ali da dinâmica, do que realmente aconteceu, de como aconteceu, de que horas foi mais ou menos isso, por onde que o autor foi embora ou não, enfim, que a gente pode ali tentar com uma nova oitiva do vigia. Ele viu os disparos, ele viu a dinâmica, ele é a testemunha presencial ali dos fatos. Embora ele seja uma vítima também dos disparos, mas ele é a testemunha que pode indicar a real motivação do que aconteceu ali. O que ele comentou com vocês na primeira vez que ele já foi ouvido? A primeira versão que na primeira vez que ele foi ouvido, ele comentou que ele viu uma breve discussão, interveio nessa discussão, acompanhou o autor até o seu veículo e o autor foi acompanhado pelas vítimas até o seu veículo. E aí ali teve uma luta corporal, ele já estava um pouco mais distante, e aí depois dessa luta corporal, o autor entra no seu veículo e pega a arma de fogo e efetua os disparos nas vítimas, inclusive no vigia. A gente está coletando as informações, estamos formalizando as versões, e aí a partir daí nós podemos tomar uma decisão e uma compreensão a partir da linha investigatória a ser utilizada. Bom, essa arma, ela é registrada, ele podia estar com aquela arma no carro, isso é uma série de coisas que a polícia precisa investigar. Agora, raciocina comigo também uma outra situação. Acontece uma briga, eles vão até o carro, no calor da emoção, a arma está ali próximo, a coisa está no calor, aquela coisa de xingar isso, aquilo, briga, luta corporal, aí o cara se sente acuado, vai até o carro, pega a arma e atira. Isso é uma situação. A outra situação acontece toda essa confusão que você está vendo, luta corporal e tal, de repente o autor o que faz? Se distancia do local da confusão, vai buscar a arma em outro ambiente e depois de um tempo ele volta. Ou seja,
é uma outra situação, porque ele teve tempo suficiente para pensar, refletir, ver se era o melhor negócio e não vir atirando em todo mundo, né? Então precisa ver quais são as histórias reais que aconteceram por isso. Ô, doutora, nós já sabemos aí, né, que está com você a decisão de apresentar o seu cliente. E precisamos trazer à tona essa realidade aí. Por que gente da mesma família estão se matando desse jeito? E pelo jeito trabalhadores, pessoas de famílias aí conhecidas, enfim, né? E de repente se destroem de uma maneira tão absurda nessa briga aí. Qual foi o motivo dessa briga? Também fica todo mundo querendo saber.